Estamos de volta com a nossa aula de ética, aula número 5. Vamos falar hoje sobre as teorias éticas 2, certo? Dando continuidade ao nosso assunto. Quando nos referimos a esse contexto das teorias éticas, não podemos não levar em consideração o pensamento de um filósofo muito interessante e importante para o pensamento moderno, que é o filósofo Immanuel Kant, e a sua ética do dever. Kant foi um dos grandes autores e filósofos da era moderna, exatamente pela vasta obra e pela importância do seu pensamento. As principais ideias que podemos identificar no pensamento de Kant são exatamente aquelas que dizem respeito à dimensão do criticismo, do idealismo transcendental, do iluminismo e do imperativo categórico, que é exatamente onde reside os elementos cruciais da sua nova ética, da sua proposta ética, ou seja, de uma ética do dever. Okay? Então, esses elementos nos ajudam a compreender de uma maneira sistemática a análise que Kant faz, de uma maneira geral, sobre a teoria do conhecimento humano e também sobre a questão dos comportamentos morais. No campo da moral, Kant formulou uma teoria chamada metafísica dos costumes, que é baseada exatamente nessa ideia do imperativo categórico. O imperativo categórico é um comando, uma ordem geral, universal, que emana exatamente de uma lei moral, certo? O imperativo categórico proposto por Kant tenta desfazer qualquer tipo de relativismo moral, empregando forças para descobrir as máximas ou leis morais universais. Segundo Kant, existe um dever universal baseado em leis morais, e esse dever está submetido ao estrito cumprimento das leis morais em qualquer situação racional. Então, Kant parte de um fato existente dentro das nossas ações, e todo ser racional ele é obrigado a seguir esse mandamento, essa ordem que provém da nossa própria consciência e fazer aquilo que é certo. Portanto, o ser humano ou qualquer outro ser racional deve cumprir aquilo que é estabelecido pela lei moral, segundo o pensamento de Immanuel Kant. Mas isso é um dos requisitos, um dos pressupostos que Kant elabora para fundamentar a moralidade. E a grande questão é exatamente essa. Aonde irei fundamentar o princípio da moral? Já que para Kant esse princípio da moral nem sempre deve ser fundamentado em questões extra-humanas, como, por exemplo, seria fundar a moral na religião, certo? Fundar a moral na divindade, nas entidades extra-humanas ou supranaturais, ok? Então, segundo Kant, é possível que nós possamos extrair esses princípios da moralidade da nossa própria racionalidade. Tanto é que Kant ele fala da religião nos limites da simples razão, ou seja, até a religião nós podemos também reduzi-la a esse âmbito da racionalidade. Sendo assim, Kant desenvolveu 3 obras que buscam exatamente, de maneira muito coerente e crítica, oferecer uma explicação das ações morais. A primeira é a fundamentação da metafísica dos costumes, em 1785. Depois temos a crítica da razão prática, em 1788, e a crítica do julgamento, em 1790. A crítica da razão prática, na verdade, corresponde a uma outra crítica, que é a crítica da razão pura, que seria uma teoria sobre o entendimento humano. Exatamente por essas 3 obras sobre a crítica, o pensamento de Kant também é identificado como criticismo kantiano.
Mas vamos ao que interessa ao âmbito da moralidade. A ética em Kant, ela parte de uma ideia principal, que é o fato, o fenômeno existente em si. Aquele fenômeno reclama ao ser humano um determinado agir, uma determinada ação, nos impele a fazer alguma coisa. Segundo Kant, é indiscutível que o homem se sente responsável pelos seus atos e ter consciência do seu dever. Todo ser que é responsável e tem consciência, portanto, significa dizer que ele é obrigado a agir segundo essa lei moral que existe em cada um. Nessa ótica, os julgamentos das nossas ações, como boas ou mais, não depende necessariamente de um ser supremo ou suprassensível, mas esse próprio julgamento das nossas ações, como certas ou erradas, ela acontece exatamente dentro da nossa própria racionalidade, ou seja, na nossa consciência. Para Kant, a consciência se identifica como o tribunal da razão, que vai exatamente julgar se aquele ato foi correto ou não. Isso porque existe uma lei universal, que seriam os princípios universais, os princípios gerais que regem a nossa conduta. Sendo assim, o problema da moralidade exige que se proponha também a questão do fundamento da bondade dos atos, ou em que consiste aquilo que é bom. O único bom em si mesmo é uma boa vontade. Uma boa vontade é a disposição a agir na busca da realização de uma ação que seja conforme os ditames da razão, ou, em outras palavras, conforme as exigências daquela lei moral que habita em cada um. A bondade, por exemplo, de uma ação não se deve procurar em si mesma, mas na vontade com a qual é feita aquela ação. Portanto, a vontade é boa quando ela age pelo puro respeito ao dever, sem nenhuma exigência de uma recompensa futura, sem nenhuma pretensão de ser elogiada, vangloriada, etc. Ou seja, a partir do momento que eu submeto as minhas paixões e as minhas inclinações a essa lei moral, que eu estou agindo de acordo com o dever, que é a obediência e o cumprimento da lei moral. O mandamento ou dever que deve ser cumprido, ele é incondicionado e absoluto. Por exemplo, eu não vou ajudar uma pessoa apenas pelo fato de que aquela pessoa possa depois me retribuir alguma coisa, ou porque aquilo é vanglorioso, ou porque aquilo vai me trazer um benefício secundário. Segundo Kant, o verdadeiro agir é aquele que é um desinteressado, é aquele agir que é incondicionado, né? É fazer o que deve ser feito, apenas pelo simples cumprimento do dever, e não pela expectativa de uma recompensa, como seriam, nesse caso, as éticas das finalidades, cuja ação é exatamente feita em vista de uma recompensa futura. Por exemplo, o conceito de felicidade, que vimos nas filosofias clássicas, certo? Onde o bom comportamento e bom desempenho do indivíduo acarreta, por fim, uma recompensa futura que seria a felicidade. Então, para Kant, nossas ações já são julgadas no decorrer da nossa existência humana. O bem e o mal, o certo e o errado, depende exatamente da minha adequação a esse comandamento, né, da lei universal. Sendo assim, Kant distingue dois tipos de imperativo, que é o imperativo categórico e o imperativo hipotético.
Ao falar do imperativo categórico, que trata do dever, Kant diz que ele é considerado uma motivação adequada para a ação humana e caracterizado como lei universal, ou seja, o imperativo categórico é aquele ao qual todos nós deveríamos obedecer, porque se trata de uma decisão pautada pela razão e não por nossas inclinações. Quais são as máximas que subsistem neste imperativo categórico? Irei citar duas delas. Age como se a máxima de tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal. Essa máxima tem a ver exatamente com a obediência e cumprimento a essa lei universal. Agir de tal modo que esse nosso agir seja um agir exemplar para que todos possam também segui-lo. Age de tal forma que uses a humanidade, tanto na tua pessoa, como na pessoa de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como fim e nunca simplesmente como meio. Neste segundo imperativo, Kant fala exatamente de que não devemos tratar as pessoas como um meio para alcançar nossos objetivos e nossas realizações, porque isso iria ferir o princípio de dignidade, da própria pessoa humana. Enfim, Kant coloca esses pressupostos, para que o indivíduo saiba se orientar de como conduzir suas próprias ações. Por exemplo, a mentira ela não pode ser utilizada como uma máxima universal a ser seguida por todos, porque acarretaria uma série de problemas para a vida social. Né? Se todos mentissem constantemente nas relações interpessoais, não existiria espaço para a confiança, que é uma condição necessária para a vida em sociedade. Ok? Então, o que Kant diz é exatamente isso. É necessário que se busquem ações que possam ser consideradas eticamente boas, para que assim nós possamos justificar e fundamentar a nossa moralidade. Já o imperativo hipotético é aplicado quando se deseja atingir um fim determinado. Né? Enquanto o imperativo categórico ele é incondicionado, porque ele age na busca e na realização simplesmente do dever, o imperativo hipotético, por sua vez, ele é condicionado a determinados fins ao qual o indivíduo quer alcançar. Portanto, se trata de um princípio facultativo que não pertence e não entra dentro daquela categoria de um verdadeiro agir moral. Toda vez que se age em vista de uma recompensa, toda vez que se age em vista de princípios secundários ou de intenções secundárias, certo? Segundo Kant, aí não tem um verdadeiro agir moral. Portanto, podemos dizer que a ética kantiana, que trata do dever, e um estudo do dever das ações humanas, é também uma ética de caráter deontológico, porque exatamente é uma ética das obrigações, do comando, da obediência. A obediência é o quê? A essa lei moral que está dentro de cada um de nós. Veja bem que Kant não coloca essa lei moral em uma realidade externa ao indivíduo, certo? Mas essa lei moral é parte do próprio indivíduo. Como ele mesmo diz em uma de suas frases, o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Então, essa lei moral é exatamente aquilo que nos comanda, aquilo que nos obriga a fazer o que é correto. E para agir de maneira correta, o indivíduo ele deve ter consigo alguns elementos, tais como a liberdade, a consciência e a autonomia. Somente assim ele será capaz de responder também pelos seus próprios atos.
E tendo falado exatamente dessa questão de responder pelos próprios atos, surge também aqui, né, um outro discurso na era moderna e pós-moderna, né, principalmente na contemporaneidade, surge aqui um novo discurso em torno da ética, né, trazido por Hans Jonas, filósofo alemão de origem judia, que é a ética da responsabilidade. Né? Hans Jonas, ele vivenciou o período da Segunda Guerra Mundial, vivenciou a perseguição do nazismo na Alemanha e, a partir da própria experiência de vida e das observações que fez sobre o poder tecnológico, né, que os homens tinham desenvolvido, chega à reflexão da necessidade de uma nova ética para os novos tempos, certo? Aí Jonas observa que as éticas tradicionais, as éticas clássicas, elas se tornaram incapazes e limitadas de oferecerem respostas diante dos novos desafios da era contemporânea. E aí ele busca fundamentar um novo princípio ético, que é a ética da responsabilidade, né? Se tratando aí de um ensaio, né? De um estudo voltado para a era tecnológica. Então, a Jonas observa aqui algumas características da ética tradicional, né, que mostram por que ela se torna incapaz na contemporaneidade. Primeiro, ele diz que todo o domínio das relações na ética tradicional estava dentro do mundo extra-humano, né? Ou seja, o problema se colocava apenas nas relações humanas, com exceção da medicina, né, onde esse campo das ações se encontravam neutras, certo? Então, todo o domínio das relações, como o mundo extra-humano, toda a esfera cultural da PEC-MEG, que seriam as habilidades que os seres humanos utilizavam, era considerado, com exceção da medicina, eticamente neutro. Em segundo lugar, a verdadeira vocação do homem estava circunscrita na polis, ou seja, dentro da cidade. Né? As ações humanas se limitavam a essas ações dentro da própria polis, que constituía, né, o lugar próprio da ética. A atuação sobre objetos não humanos não formava um domínio eticamente significativo, ou seja, não tinha implicações da ética sobre aquilo que diz respeito às relações humanas. Nos deparamos com a ética que dizia respeito ao relacionamento do homem com o homem, né, com a sua vida em sociedade e, portanto, uma ética caracterizada por um princípio antropocêntrico. Então, estes são os limites que Hans Jonas identifica, né, quando analisa as éticas tradicionais. Em sua obra, O Princípio da Responsabilidade, Jonas vai enfatizar a ação das gerações humanas atuais, né, e as implicações que essas ações, as consequências que essas ações podem ter para com o planeta e as futuras gerações. Portanto, ele parte da ideia de que é necessário assegurar a possibilidade de uma existência digna às gerações futuras mediante a salvaguarda da qualidade de vida. Certo? Então, esse é um dos princípios motivadores da ética da responsabilidade. Ao analisar as éticas clássicas e modernas, Jonas percebe exatamente que elas não têm um conteúdo que vá em contra a exigência dessa nova situação. Exatamente porque, devido aos contextos nos quais elas surgiram, não era cabível uma preocupação sobre a questão da técnica, ou seja, o problema da técnica até então não era preocupante, porque as suas implicações não repercutiam no futuro, certo? Por exemplo, nós pegamos aqui a construção de qualquer tipo de artefato construído no período clássico antigo, na Idade Média, e nos inícios ali da modernidade. Vamos perceber
E muitos desses artefatos, dessas invenções humanas, elas não têm uma periculosidade, né? Não apresentam um perigo para o futuro da humanidade. Mas a partir do momento que o ser humano, através das novas tecnologias, começa a manipular de maneira excessiva certos objetos, né? E isso cria uma situação de perigo constante, eminente. Então aí, né, urge a necessidade de uma ética, de uma reflexão ética sobre aquelas coisas, sobre aqueles objetos. Por exemplo, a destinação dos resíduos tóxicos, né, ou derivados exatamente de resíduos atômicos, certo? Do urânio, né? Ou seja, tudo aquilo que pode repercutir negativamente sobre a saúde do planeta, sobre a saúde das pessoas. Esses objetos passam a ter uma repercussão sobre o futuro das pessoas, né? Das condições de vida. Então, surge aqui o discurso da ética, né? A questão da clonagem humana, a questão relacionada à manipulação dos próprios vírus, né? Dentro dos laboratórios. Então, tudo isso há uma implicação sobre o futuro da humanidade. Então, é necessário que se reflita sobre o agir humano dentro dessas circunstâncias. Então, Rejonas propõe exatamente essa tese. Devemos evitar arriscar a vida humana futura diante dos avanços inevitáveis das tecnologias. Devemos nos perguntar se temos o direito de arriscar a vida futura da humanidade e do planeta. Portanto, diante dessa questão, né, Jonas conclui que não devemos assumir este risco, ainda, né, que tenhamos diante de nós um certo percentual de possibilidade, né, de que aquilo não venha a acontecer, certo? Mas ele diz, porque não temos o direito de estabelecer o fim da vida planetária, né? Quem deu esse direito ao ser humano? E da humanidade como princípio escovado justificável. Como iremos justificar, certo, de que é possível o aniquilamento da humanidade? Todo o tratado de Ranjonas é um esforço para ampliar o princípio de que há que se agir com base na heurística do temor, que é exatamente uma condição, um princípio que ele coloca para limitar nossas ações, para limitar os avanços da tecnologia no sentido de precaução, né? No sentido de reflexão. No processo decisório, diz ele, deve-se conceder preferência aos prognósticos de desastre em face dos prognósticos de felicidade. Então é preciso ter cautela, é preciso ter prudência diante dessas ações que envolvem principalmente o ser humano e o futuro das gerações. Então se parte dessa premissa de que a destinação de valor ao outro, o respeito em relação ao outro, é importante, mas não é bastante. Mas não basta o respeito, pois esse reconhecimento emocional da dignidade do objeto que percebemos, por mais intenso que seja, pode permanecer inoperante. Só o sentimento de responsabilidade que prende este sujeito àquele objeto pode nos fazer agir em seu favor. Então, somente o ser humano, através da sua racionalidade, do seu conhecimento, pode ir em encontro a esse princípio de responsabilidade, a responsabilidade pelo outro, né? Nesse caso, a responsabilidade pelo planeta, a responsabilidade pelas gerações futuras. Quem irá responder por eles? Nós, né? A humanidade, o ser humano. Então, o princípio de responsabilidade é um dever também que emana, né, de cada um de nós. E assim, de maneira análoga a Immanuel Kant, Jonas também busca elaborar algumas máximas como exemplos, né, do nosso agir. Então ele vai dizer, haja de modo que
que os efeitos da atuação sejam compatíveis com a permanência de uma autêntica vida humana sobre a Terra, haja de modo que os efeitos de atuação não sejam destrutivos para a possibilidade de uma tal vida, não ponha em perigo as condições necessárias para a conservação indefinida da humanidade sobre a Terra, e inclua na tua escolha presente a futura integridade do homem como um dos objetos do teu querer. Essas máximas são princípios que nos ajudam a refletir, certo? Sobre as nossas ações e nossas condutas, levando em consideração as gerações presentes e as gerações futuras. Então, dentro desses aspectos mencionados, a ética tradicional, segundo Hans Jonas, não daria conta da situação contemporânea, exatamente porque ela não daria conta dessa mudança social fundamental, certo? Já que os objetos que se colocam dentro desse novo cenário ultrapassam as categorias dessas épocas tradicionais. Essa mudança se daria de uma maneira mais exclusiva devido aos progressos da técnica, né? Que veio pouco a pouco adquirindo maior poder e interferindo na vida humana e na natureza, certo? Colocando em risco essa harmonia e esse equilíbrio de tal modo que as consequências possam ser até irreversíveis. Então, Hans Jonas observa, por exemplo, o perigo da bomba atômica, né, que está em mãos a quem? Em mãos aos seres humanos, certo? E que é uma realidade factível o fato de que um acionamento dessas bombas atômicas poderia acarretar sérios problemas, sérios danos para todo o planeta, certo? Então, é esse perigo, né? Esse princípio de precaução que nós temos que levar em consideração. A responsabilidade pelo nosso agir diante das decisões que temos que tomar. Então, ele vai dizer, né, exatamente a técnica moderna que introduz no mundo ações de uma tal ordem de grandeza, tais novos objetos e consequências, que a ética antiga não conseguiria enquadrar, certo? Não é que as prescrições para o comportamento, né, para com o próximo, tenham perdido sua validade na esfera mais íntima das relações interpessoais. Não é que a ética das virtudes não seja significante ainda nos dias de hoje, mas se trata de que elas não dão conta da responsabilidade que pesa sobre o agir coletivo, né, capaz também de atingir a natureza e a totalidade desses seres vulneráveis, trazendo assim a esfera da responsabilidade humana nada menos do que toda a biosfera. Então, a nossa responsabilidade, ela passa dos limites das relações interpessoais e se expande para todo o planeta, né, quando nós fazemos menção a esse princípio de responsabilidade. Enfim, se faz necessária uma ética que abarque, né, exatamente faça valer para o homem o dever incondicional do sim ao ser, né, a preservação do ser acima de tudo, é é uma das garantias, né, para que essa dignidade, essa integridade do ser humano seja garantida. Trata-se também, segundo Rejonas, de uma ética que tenha como base o princípio, né, de que um maior poder e uma maior liberdade de agir acarreta uma maior responsabilidade pelos atores, pelos agentes que ali estão agindo, sejam eles agentes políticos, sociais, etc. Né? Cada um é responsável pelas próprias ações. Enfim, né? Temos visto aqui dois grandes autores, certo? Duas teorias éticas de grande peso para a modernidade e a contemporaneidade, certo? Que tem a ver, né, com nossos atos, nossas decisões. Para fixar os conteúdos, né, temos aqui alguns quesitos, né? O que é ética do dever elegante, certo?
Qual a distinção entre imperativo categórico e imperativo hipotético em Kant? Defina o que é responsabilidade, certo? E quais os limites da ética tradicional apontadas por Rangel. Podemos dizer que a característica que nós identificamos na ética da responsabilidade é exatamente que a dimensão do agir humano ele vai além das relações interpessoais, certo? Enquanto a ética se preocupava unicamente com o agir do homem para com o homem, né, e a vida em sociedade, a ética da responsabilidade coloca como objetivo também aquilo que o ser humano produz, né? Ou seja, a técnica, né, os artefatos humanos é resultado, né, da sua própria racionalidade, né? E tudo aquilo que o homem produz tem uma finalidade. Então, a Regiônia se preocupa exatamente com esse impacto negativos que podem surgir do mau uso, né, das tecnologias. Até porque a tecnologia, de uma maneira geral, ela é o quê? Uma realidade muito ambivalente, no sentido que podemos usá-la para o bem ou para o mal. Então, cabe ao ser humano refletir exatamente sobre o correto uso dessas tecnologias, que por um lado, ajudam e nos beneficiam, mas, por outro, também nos deixam em alerta sobre a insegurança, né, e sobre as ameaças que podem acarretar sobre as nossas vidas. Então, é muito útil, né, e perspicaz pensar e refletir exatamente sobre essa dimensão do agir humano, que não está apenas circunscrito nas relações do homem para consigo mesmo e a sociedade, mas também com aquilo que ele faz, com aquilo que ele produz, certo? Né? Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós produzimos, hoje com o auxílio do progresso tecnológico, pode repercutir de maneira crucial, certo? No nosso presente e também para as futuras gerações que hão de vir. Então, alguém precisa responder por essas ações. E o ser humano dotado de razão, né, é exatamente esse ser capaz de fazer um apelo, certo? À preservação do próprio ser, à preservação do próprio planeta. Ok, gente? Então, por outro lado, também a ética do dever em Kant, ela nos alerta, né, sobre essa nossa possibilidade de agir levando em consideração um bom agir moral, né, que é tomar uma decisão correta, uma decisão que leva em consideração a sociedade não como meio, e sim como fim, né? Ou seja, tratar a humanidade sempre como na sua dignidade, né, no seu aspecto integral. E por isso, também Kant nos ajuda a pensar em uma ética que leva em consideração exatamente o respeito e a dignidade, né, das pessoas. Para aprofundar esses temas, certo? Temos aqui algumas leituras complementares sobre Hans Jonas e Immanuel Kant, como também alguns artigos que vocês podem acessar e pesquisar para aprofundar esses temas e assim incrementar também novos elementos dentro desse patamar de análise que nós fizemos até agora. Na próxima aula, nós iremos, portanto, dar continuidade aos temas relacionados ao campo da ética e desenvolvendo assim de maneira sistemática, certo? As nossas aulas, tá bom? Então, fica aí o convite, né? Nos vemos, portanto, na nossa próxima aula. Até lá.